Clima começando quente nessa semana. Hoje, o primeiro contato entre jogadores e o técnico Sampaoli. Semana decisiva e semana complicada, meu amigo e minha amiga. Bom dia, amigos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Somos Todos Flamengo SC. Sou Fábio Roque. A gente traz notícias aqui atualizadas do nosso Flamengo para você, para nós torcedores, estarmos por dentro de tudo que está acontecendo nos bastidores do Flamengo, que isso é o que interessa para a gente. E eu já quero pedir o carinho de você, meu amigo, minha amiga aí, que não conhece a gente, deseja com todo carinho aí, eu peço essa moral aí, se inscrever no nosso canal, é só apertar esse botãozão, vocês vão estar automaticamente inscritos, desculpa, vão estar automaticamente inscrito, sem preencher, sem pagar nada. Você só vai estar ajudando o nosso canal. Não esqueça de dar o like. O like é tão importante, galera. O like é tão importante para a gente, para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso vídeo, canal, e eles divulgarem cada vez mais. Também não esqueça de acionar o sininho, que o sininho também vai notificar vocês de vídeos e lives que a gente faz no canal todos os dias. Vamos para uma breve vinheta e a gente volta com as notícias do Flamengo aí atualizadas. Roda ela aí. Flamengo! Meu amigo, minha amiga, o clima ainda está muito quente. Muito quente. A gente sabe das questões de que aconteceram com o Flamengo depois de uma bela vitória de 2-1 de virada sobre o Atlético Mineiro, no sábado. Não deu nem para comemorar. Não deu nem para que a torcida curtisse esse momento, essa virada, esse desempenho que o Flamengo vem tendo bem nas três competições, a gente pode dizer assim. O caso ali, do Pedro, que sofreu uma agressão do preparador físico Pablo Fernandes, que foi demitido do cargo. Mas aí fica a questão, é o seguinte, todo mundo pergunta, todo mundo quer saber o porquê desse sumiço da diretoria, principalmente o presidente Rodolfo Landim, que está nos Estados Unidos, tratando de algo muito mais importante, o pau comendo no Flamengo, o pau comendo dentro dos bastidores do Flamengo, e ele está cuidando da SAF. Eu acho que a SAF para ele é um momento crucial, a SAF para ele é um momento que ele mais necessita no Flamengo. Talvez por ele aumentar a gestão dele ou ele ficar numa permanência do Flamengo, a gente não sabe. Não podemos julgar. Mas o que tudo dá a entender é que situações que têm que ser resolvidas no Flamengo estão deixando para trás por conta de uma prioridade que se chama SAF, que eu já dei minhas declarações aqui, já falei, você, meu amigo, minha amiga, já falou e que não tem muito comprometimento. Bom, a questão é a seguinte, o Pablo Fernandes foi demitido e fica aquela questão, por que Sampaoli não foi demitido também? Por que passaram um pano quente, um óleo de peroba, para que o Sampaoli ficasse no Flamengo? Eu já dei minha opinião, já falei, ontem enviamos 2 vídeos falando sobre todo o assunto e sobre tudo o que aconteceu, o ocorrido. Quem quiser assistir, por favor, dê uma assistida lá. Agora, a questão é a seguinte, o clima entre Sampaoli e os jogadores não estão bem. Porque os jogadores acham que o Sampaoli tinha que vir a favor do Flamengo. Na entrevista lá na Curitiba, ele tinha que ter declarado algo, falado algo sobre o assunto numa defesa dos jogadores. Pelo outro lado, o que a gente sabe é que o Pablo Fernandes é amigo dele desde a infância, trabalha com ele já há 5 anos também na questão profissionalística do futebol e é amigo dele desde a infância. Então ele preferiu fazer um pano médio, um pano quente, passar um paninho para as coisas ficar atenuadas. Porém, os jogadores não ficaram satisfeitos com isso. É aí que mora o perigo, é aí que mora o ponto-chave. Como vai ser esse encontro, já está acontecendo no treino do Ninho do Urubu, para uma semana tão decisiva,
uma semana tão importante, que é contra o Olímpia no Maracanã, quinta-feira, às 21 horas, e também no Brasileiro, no final de semana, no domingo, contra o Cuiabá. São questões que a gente fica perguntando, cadê a diretoria para dar uma satisfação? Que era importante, é importante que a diretoria dê um esclarecimento, porque eu quero deixar uma coisa bem clara aqui a jogadores, a comissão técnica e a diretoria. Nós, torcedores, a torcida do Flamengo, não tem nada a ver com isso. A gente sente o absurdo que aconteceu, mas nós não podemos ser prejudicados, de repente, por uma semana horrorosa. Ou seja, pelos jogadores, de repente, fazer um corpo mole. Espero que não, que os jogadores amam o Flamengo, eu tenho certeza disso, e eles têm consciência do que está acontecendo. Pelo outro lado, por que Sampaoli não foi demitido? E eu vou dizer com claras evidências, aqui para você, meu amigo, minha amiga, que um dos fatores seria a questão financeira. Ou seja, uma rescisão agora do técnico Sampaoli, né, seria no mínimo 30 milhões de reais. E aí o Flamengo, né, com essas questões de querer trazer mais contratações, que na minha opinião a coisa está muito complicada, foge do âmbito. Segunda coisa que o Flamengo levou em conta, mas que eu acho que não é a principal é essa que eu falei, é que Jorge Sampaoli tinha muito desejo de dirigir o Flamengo, era fanático para dirigir o Flamengo, e ele conquistou isso, e ele não quer deixar essa situação ser abandonada, e ele abandonar o clube agora. Bom, aí cada um julgue da forma que melhor entendimento para você. A gente só sabe, né, que o Paulo Fernandes foi demitido, né? Ah, o Pedro vai sofrer uma punição, vai sofrer ali um castigo, vamos colocar assim. Pelo outro lado, eu também acho que o Pedro tem que ser chamado a atenção, tem que receber um castigo, porque ainda tinha uma substituição para fazer, ele se recusou de ficar ali no aquecimento o tempo todo, tudo bem, isso tem que ser feito. Agora, isso não recobre uma agressão física que foi feita a ele. Eu acho que ele vai ser punido, tem que ser punido, porque ele tem que respeitar também uma autoridade no qual ele está sujeito. Agora, esperamos também que hoje, no treino, a situação seja mais amigável. Sampaoli tem que conversar com os jogadores e pedir milhões de desculpa, porque não, essa foi o estopim da situação. Mas relatos de várias coisas de jogadores que não estão satisfeitos com o trabalho de Sampaoli. Ok? Aí é uma questão lá entre eles. Mas o Sampaoli hoje deve lavar a roupa suja, deve conversar com os jogadores. Pelo outro lado, a gente entende também que o Pedro não pode ficar de bico, que o Pedro não pode ficar chateado, porque isso vai gerar, querendo ou não, uma contaminação no grupo que já está solidário a Pedro. E com razão, porque agressão não cabe na torcida, agressão não cabe dentro de campo, agressão não cabe fora de estádio, agressão não cabe em canto nenhum, não se resolve nada com agressão, não se resolve nada com briga. Mas a questão é, quem está em jogo é o Flamengo. Não são os jogadores, não é comissão técnica, não é diretoria. Quem está em jogo é o Flamengo. E o Flamengo é essa torcida de 48 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Isso tem que ser resolvido. Já foi batido o martelo no qual Sampaoli vai ficar? Foi batido o martelo que Sampaoli vai ficar. Não adianta. A questão é, falaram de Ceni para ficar sobrevivido, até de Renato Gaúcho falaram, mas isso não vai acontecer. É Sampaoli que vai continuar a dar continuidade ao trabalho que ele está fazendo no Flamengo. Se perguntarem a minha opinião se ele é um bom técnico, eu digo que não, que o Flamengo vem vencendo, o Flamengo vem brilhando graças ao individualismo, graças ao singular, né? E a riqueza de jogadores que nós temos que sabe resolver a peleja, a questão das partidas. Bom, mudando aqui de assunto, né? O que você, meu amigo, prefere? Claudinho, Dela Cruz ou Wendel? O que seria? Faltam só 2 dias, ou seja, 48 horas para fechar a janela e decidir as contratações. Ou seja, são as 2 últimas voltas do ponteiro,
já como diziam os nossos ilustres narrativos antigos, né? Vai acabar o tempo. O Flamengo vem com a desculpa que contratou o Luiz Araújo, que contratou Alain e o Rossi, mas foi prometido mais, né? E agora, o que fazer? Bom, a questão é a seguinte, na questão dessa grana que eles estão pedindo alto, seja Dela Cruz, seja o Wendel, seja o Claudinho, o Flamengo vendeu para o Cristal, né, de John Textor, quem? O nosso querido Matheus França. Eu tenho dizendo aqui, pessoal, fala, por que o Matheus França não está entrando? Por que o Matheus França não está jogando? Simplesmente pelo fato que eles estavam conservando, estava na conserva, porque já sabia que ia ser vendido. Eu falei, eu bati esse martelo aqui para vocês. Bom, com isso, entrou no cofre do Flamengo 20 milhões de euros. Ou seja, esses 20 milhões de euros, né, são 104 milhões de reais. Você consegue pagar a multa de Dela Cruz e sobra dinheiro. Você pode pegar esses 20 milhões, inteirar mais 5 e trazer Claudinho. Ou pagar os 20 milhões que agora o Zenit está pedindo ao Wendel. O Flamengo fez a primeira proposta de 12, 13 milhões de euros, que dava 68 milhões de reais, mas o Flamengo resolveu aumentar essa proposta para 15 milhões, né? Ali dando 78 milhões de reais. Vou repetir. Dela Cruz, você pode pagar a multa dele 77 milhões. Você pode inteirar mais 5 milhões para a contratação do Claudinho. E você pode, os exatos 20 milhões que o Flamengo ganhou, né, do Matheus França, pode pagar à vista, né, também o jogador, o Wendel. Ou seja, à vista o Flamengo pode pagar o Wendel e pode pagar o Dela Cruz. Já quanto à questão do Claudinho, teria que colocar mais 5 milhões. O que você, meu amigo, faria? Será que vem contratações? Será que nessas 48 horas o Flamengo vai conseguir fechar alguma contratação na janela que, segundo o Sampaoli, pediu e que a diretoria do Flamengo estava correndo atrás e disse que ia trazer contratações? Eu pergunto a você, meu amigo, numa semana tão complicada que vamos ter pela frente, esperamos que tenhamos um desfecho muito bom. Vamos ficando por aqui, voltamos a qualquer momento com os nossos vídeos e lives, né? Obrigado pela atenção de vocês e o carinho. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra.